Olá, turma do primeiro ano, sejam todos bem-vindos a mais uma semana de aula que estamos começando hoje. Isso mesmo, hoje é segunda-feira, dia 25 de outubro. Para a sua aula hoje, você vai precisar do novo Lendo Você Fica Sabendo e também do livro A Conquista da Matemática. Separa tudo. Sua aula começa na página 165 do novo Lendo Você Fica Sabendo, o ícone Conhecendo Diferentes Textos. Hoje vamos conhecer um tipo de texto que ensina o leitor a fazer alguma coisa. Ele instrui, porque é um texto instrucional. Ao mesmo tempo, vamos aprender um pouquinho sobre materiais recicláveis e o que fazer para usar materiais recicláveis para fazer outros objetos, tá certo? Então, o texto instrucional aqui está pedindo para você conversar sobre qual objeto reciclável vai ser utilizado. Uma garrafa PET e outros aqui, ó. Vai usar rolinho de papel higiênico, tampa de caixa de sapato, espiral de caderno usado e a garrafa PET que é de plástico aqui. Então, o objeto principal é garrafa PET e o objeto que vai ser feito no final vai ser o porquinho de garrafa PET, tá? O texto instrucional ele começa aqui, dizendo a lista de materiais que vai ser utilizado para confeccionar esse objeto. O porquinho de garrafa PET aqui vai ser um cofre, um objeto no final, tá? A professora Cleusa de Artes confeccionou com o grupo 2 lá na escola o porquinho e ficou bem bacana. Ela usou a mesma ideia da garrafa PET, utilizou alguns materiais que ela tinha, que era resto de EVA, papel que ela tinha lá também, juntou tudo e substituiu alguns, mas deu muito certo. Mas o principal hoje que vocês vão ver aqui é para que serve um texto instrucional e o que tem nele. Para começar, então, precisa da lista de materiais que vai ser usado nesse texto instrucional e também de imagens que possa ajudar na compreensão. Então, o texto começa aqui. Porquinho de garrafa PET. Materiais: pincel, tinta rosa, 2 tubos de papel higiênico, tesoura sem ponta, papel de seda rosa, garrafa PET de 2 litros, cola, papel cartão, pode ser metade de uma tampa de caixa de sapatos, botão rosa com 2 furos, pedaço de espiral de caderno usado. Espiral é essa mola aqui, ó, do caderno, tá? Botão. Aqui fala botão rosa, mas pode substituir por outro também, tá? O porquinho pode ter a aparência que você quiser. Modo de fazer. Passo 1. Pinte de rosa a parte de fora de 2 tubos de papel higiênico e uma parte de papel cartão. Deixe secando. Esse é o primeiro passo. Aí a figura. Passo 2. Corte o papel de seda em quadrinhos. Passo 3. Com pincel, passe cola diluída em água sobre uma pequena parte da garrafa PET limpa e vazia. Depois, colhe os quadradinhos de papel, repita o processo até que toda a garrafa, incluindo a tampinha, esteja coberta de papel seda. Passe uma última mão de cola diluída em água sobre a garrafa inteira e deixe secar. E fica assim, de forma que você vê a forma da garrafa, mas não vê mais o material, né? A parte, o plástico dela. Então, o modo de fazer vai seguir o passo a passo. Passo 4. Para fazer as 2 orelhinhas, recorte o papel cartão pintado de rosa no formato da letra U. Aqui, ó. Assim, nessa forma. Aqui falou que pode ser também a tampa da caixa de sapato. Passo 5. Corte 2 pequenas fendas na base de cada orelha
dobre essas bases para trás e colhe as orelhinhas. Então, aqui, ó, faz um pequeno corte, dobra e depois cola. Passo 6. Corte cada rolo de papel higiênico em 2 partes para fazer as patas. Então, tá aqui na ilustração. Cortou ao meio, 2 rolos, temos então as 4 patas do porquinho. Passo 7. Apare cada perna para que se encaixe ao contorno da garrafa e colhe-as. Se precisar, chame um adulto para ajudar. Então, aqui está, ó, os tubinhos de rolinho de papel higiênico cortado de forma que vai encaixar na curva da garrafa PET. A professora Creuza usou rolinhos de restos de EVA que ela já tinha, tá, criança? Ela não usou material novo. Passo 8. Colhe o botão rosa sobre a tampa da garrafa para fazer o nariz. Se você não tiver um botão, você pode fazer um desenho rosa com os 2 furinhos, ó, e cola na tampa. Passo 9. Aproveite o pedaço do papel cartão que não foi pintado para desenhar os olhinhos, depois recorte-os e colhe-os. Passo 10. Peça para um adulto usar um estilete para recortar uma fenda nas costas do porquinho. Então, em cima aqui, depois, atrás das orelhas, aqui nas costas, né? Vai abrir um buraquinho, um corte para passar as moedinhas. Afinal, nós estamos falando de um porquinho cofre, né? Feito de garrafa PET. Passo 11. Use um pedaço de espiral de caderno usado para fazer o rabo. A molinha de caderno, olha aí. Para fazer o rabinho. Pronto, seu cofrinho está completo. Quando ele estiver bem cheio e você quiser usar suas economias, peça para um adulto cortar uma abertura na barriga do porquinho para retirar as moedas. Que legal, né? Quem está apenas com as aulas remotas pode fazer esse porquinho aí em casa, tá? Aproveita para juntar suas moedinhas. Se a garrafa PET for muito grande, pode também cortá-la ao meio e tirar uma parte e encaixar a ponta e o fundo de forma que o corpinho fique um pouco menor e fica bem bonitinho também, tá? Então, seguindo o passo a passo mostrado aqui, que está aí no seu livro, você vai conseguir fazer o seu porquinho e pode adaptar também, fazer da forma que você achar melhor, tá certo? Então, a partir da leitura desse texto, que você já sabe que serviu para ensinar a fazer alguma coisa, é um texto instrucional, você aprendeu o significado de reciclagem, foi orientado sobre como produzir um cofrinho reciclável ou conheceu maneiras de economizar? O texto começou lá na lista de materiais e depois veio passo a passo. Com essas partes do texto, você foi orientado sobre como produzir um cofrinho reciclável. Tá certo? É para isso que serviu esse texto, porque a principal função do texto é instruir sobre a produção de um cofrinho. É para isso que ele serviu. Para informar sobre reciclagem? Narrar uma história sobre economia? Não. Ele não nos informou sobre reciclagem, ele ensinou a gente a fazer um cofrinho. É lógico que vamos usar a temática para refletir sobre reciclagem, mas o texto, cofrinho, o porquinho de garrafa PET, serviu para isso aqui, instruir sobre a produção de um cofrinho, tá? É igual uma receita de bolo. Para que serve a receita de bolo? Para te ensinar a fazer um bolo. É um texto instrucional que te orienta a fazer um bolo. A mesma coisa com esse texto aqui, ok? Vamos aprender um pouquinho mais agora com a temática para saber mais sobre reciclagem? Você já sabe e pode aprender sempre um pouquinho mais que as lixeiras coloridas servem para separar o lixo de acordo com o material de que ele é feito. Existe o lixo seco e existe o lixo úmido. O lixo seco, geralmente, em sua maioria, são materiais recicláveis que podem ser
reutilizados, reaproveitados e também podem ser reciclado, transformado em um processo que dá para fazer outros materiais, tá? Então, ó, reciclagem é o processo que acontece com materiais que são transformados em novos materiais. Por exemplo, jornais e revistas podem ser transformados em papéis novos. Da mesma forma que o plástico, quando processado, vai transformar esse material em outras coisas de plástico, tá? Na natureza também ocorre o processo de reciclagem. Naturalmente, a natureza se encarrega, né, de alguns lixos. A natureza aproveita tudo, folhas secas, dejetos de animais e animais mortos, com auxílio das chuvas, são levados para debaixo da terra, transformando-se em alimentos para as plantas. Não esqueçam, criança, na natureza só pode ser jogado, né, ou aproveitado lixo orgânico, que são as folhas secas, que são as cascas de frutas. Se processado da maneira correta, junto com a terra e junto com as folhas secas, por exemplo, a natureza vai se encarregar de transformar em alimento para as plantas. Olha só que bacana. Diferente dos outros lixos. É importante saber que cada material tem seu tempo de decomposição, que é o apodrecimento. Veja alguns materiais abaixo e o tempo que a natureza leva para decompô-los. Bom, as folhas secas, os pedaços de frutas que caem das árvores, os animais mortos, a natureza tem um tempo para ajudar na decomposição, apodrecimento, né? E aproveita para transformar em alimento para as plantinhas. Mas outro tipo de material que não é orgânico, que é aquele lixo seco, que são jogados na lixeiras separadas, esses materiais não são fáceis de se decompor, de apodrecer lá na natureza. Por exemplo, aqui, ó, papel. Leva até 6 meses para se decompor, para apodrecer na natureza, para sumir. Chiclete, 5 anos. Chiclete é terrível para a natureza. Vira um grude, tem o calor, fica lá naquele lugar por muito tempo. As pessoas pisam e continua lá manchando o chão. Você já viu no asfalto? Imagina isso lá na natureza. Pode prejudicar a vida dos animais, né? 5 anos. Ponta de cigarro, que é um lixo muito comum por aí. Demora até 20 anos. Olha só, é muito tempo, é o tempo de vida de uma pessoa que está ficando adulta. Garrafa PET, 100 anos. Fralda descartável, 600 anos. Vidro, 1 milhão de anos. E olha só, todo esse material usado feito com materiais que vêm da natureza, só que jogado de forma incorreta vai ficar prejudicando ainda mais a natureza. Por isso, o ideal é reciclar, reaproveitar, reduzir. O ideal seria que as pessoas não fumassem, né? Mas já que fumam, não jogue a ponta de cigarro em qualquer lugar. E a garrafa PET? Reciclar, né? Recolher da maneira correta. Fralda descartável. De uns tempos para cá, a fralda descartável se tornou comum no uso dos bebês, né? Mas antigamente se usava fralda de pano, lavava e usava de novo. Fralda descartável é um lixo muito comum. E se jogado de maneira incorreta, fica 600 anos prejudicando a natureza. Então é para pensar um pouquinho sobre isso, tá bom, crianças? Depois você vai pegar o seu livro de matemática. Essa é uma das últimas atividades sobre subtração, que é quando diminuímos quantidade. Assim também se aprende pessoas da família. Observe a família do Theo. Aqui está a família do Theo, a mãe, o pai e o Theo. Quantas pessoas formam essa família? Ora, 3, professora, 3 pessoas aqui que estão sentadas à mesa fazendo uma refeição. Tirando os adultos, quantas pessoas são crianças? Quais são os adultos que estão na mesa, que compõem a família do Theo? O pai e a mãe. Então, tirando
Essas duas pessoas ficam apenas uma criança, que é o Theo. Escreva abaixo uma subtração que pode mostrar essa situação. A subtração é a seguinte: tinha 3 pessoas na mesa da família, 3 pessoas da família do Theo, tirando os adultos, que são 2 pessoas, então menos 2. Ficou aqui, ó, 3 menos 2, que é igual a 1, que é o Theo. Essa é uma subtração. 3 tira 2, sobra apenas 1. Tá bom, meus amores? Depois você vai pegar e fazer um desenho da sua família aqui nesse quadro, tá? Nesse espaço aqui. A sua família é igual a do Theo? Tem mais pessoas que a família do Theo ou menos pessoas? As famílias são diferentes, então essa resposta aqui é individual, é pessoal, cada um vai fazer a sua. Depois que você fizer o desenho, pensa igual fizemos a atividade lá da família do Theo. Quantas pessoas há em sua família? Tirando os adultos, quantas crianças ficam? A resposta é sua, tá? Aí você faz uma subtração. Quantas pessoas tinha, quantos adultos foram tirados e quantas crianças ficaram, tá? É a subtração. Essa é a atividade de hoje. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Um beijo, até a próxima.